Bom, pessoal, nessa segunda parte da nossa aula 7, sobre os mecanismos naturais de modificação genética, eu vou falar agora sobre alguns mecanismos que geram mutações essas mutações podem acontecer nas células somáticas como nas células germinativas. Qual a diferença entre esse tipo de mutação? As células somáticas não são aquelas células que compõem, né, o organismo, nosso corpo, não fazem parte da linhagem germinativa, portanto não são transmitidas, certo? Não são, por exemplo, os gametas, e portanto essas mutações fazem parte apenas daquele organismo que a sofreu, certo? Elas alteram, obviamente, funções celulares importantes, podem alterar, mutação com perda de função, mas não são transmitidas. Quando as mutações ocorrem nas células germinativas, aí elas podem passar para a prole. E aí nós temos, então, uma base da diversidade genética e da evolução. É quando essas mutações estão associadas ao sucesso reprodutivo do indivíduo e ele consegue, então, transferir essas modificações e essas adaptações ao ambiente, certo? As mutações, elas podem ocorrer e serem consideradas em níveis gênicos ou cromossomais, certo? Nós vamos focar a aula em mutações gênicas. Eu vou falar alguma coisa sobre as cromossomais apenas. As cromossomais, elas podem ser numéricas, quando alteram o número dos cromossomos, ou estrutural, como o nome diz, quando causam alterações nas estruturas de um determinado cromossomo, como quebras, deleções, que podem mesmo ser causadas pelos transposons, como nós vimos na aula anterior, certo? E as gênicas, nós vamos ter os exemplos de substituição de base, inserção de bases, deleções de bases, que vão alterar, então, esta sequência de DNA. Os tipos de mutações cromossômicas, né, em resumo, são esses. Nós temos aqui um cromossomo, mostrando aqui a sequência do tipo selvagem, ou seja, aquela mais comum na natureza, representada por cores, para ficar aqui bem prático. E nós temos aqui os fenômenos de mudanças, né, rearranjos, mutações cromossômicas, onde a gente observa duplicação, né, uma duplicação de uma porção do cromossomo, e a deleção, que é exatamente a perda de uma porção deste cromossomo. Tá? Isso são as modificações estruturais. Se você tem a perda completa do cromossomo, ou seja, você vai estar perdendo material genético, vai ser uma mutação cromossômica do tipo numérica, né? Você vai ter aqui a falta de um cromossomo, de um par, por exemplo, e o excesso em outro em que ele foi encontrado, né? Aqui, no caso, um cromossomo extra. Então, você teve um ganho de material genético. Voltando às estruturais, nós podemos ter também aqui a translocação, e você tem aqui uma porção de um outro cromossomo que foi translocado para este cromossomo. Vejam que ele não fazia parte da sequência original deste cromossomo, né? Então houve um processo de translocação, ou seja, uma relocação de material genético de um outro cromossomo. E nós temos o processo de inversão, né, que aí é muito simples, você tem realmente dentro do próprio cromossomo a troca aí das posições inversas das sequências associadas a ele. Então, de uma maneira geral, esses são os tipos comuns de mutações cromossômicas. No caso das mutações gênicas, nós vamos ter algumas características, né? Eu vou falar agora de algumas características, mas que permitem classificar o tipo de mutação. Mas a mutação sempre vai ser o quê? Um processo, né? Tanto o processo como o produto, que acontece num determinado gene, e que é a modificação de uma base, certo? Em termos gênicos, é a modificação de uma base, ou a inserção e deleção das mesmas. No caso das modificações, elas podem ser classificadas como transição e transversão. Por que isso? As bases, né, nucleotídicas, elas podem ser, pelas características químicas, associadas às purinas e pirimidinas. Nós temos adenina e guanina, que são as bases
púricas, e citosina e timina, que são as bases pirimidínicas. No caso de uma transição, ocorre uma modificação, uma substituição, por exemplo, de uma base púrica por outra púrica, ou uma pirimidínica por uma pirimidínica, certo? Então nós temos aí um exemplo de substituição, de mutação do tipo transição, certo? Já no caso da transversão, você ocorre aqui a modificação da classe química da base. Você tem o quê? Uma substituição, uma mutação de uma base purina por uma pirimidina, ou de uma pirimidina por uma purina, certo? Então, neste caso, você chama isso de transversão. Transversão, certo? Por exemplo, uma timina para uma adenina, ou uma adenina para uma citosina e assim por diante. Essas são mutações pontuais que podem ser classificadas assim. É muito simples, transição não muda a classe química da base nucleotídica, seja ela purina ou pirimidina. E transversão muda a classe química da base nucleotídica, no caso uma purina por uma pirimidina ou uma pirimidina por uma purina. Mas o que é importante considerarmos é que o que essas mutações causam nessas sequências em que elas aconteceram. Temos aqui esse quadro que ilustra o seguinte: nós temos uma sequência de DNA, certo? Onde nós vamos observar quais são os resultados da mutação em nível molecular. Isso aqui é o tipo selvagem, ou seja, sequência sem mutação. Sequência mais comum, ou encontrada numa população, encontrada na natureza, uma sequência de tipo selvagem. Nós temos 4 códons, que são aqueles trípletes de nucleotídeos que codificam aminoácidos. Sendo que, neste caso, nós temos a sequência da proteína treonina, lisina, arginina, glicina. As substituições, aquelas mutações pontuais que substituem, trocam os nucleotídeos, que nós acabamos de ver que podem ser do tipo transição-transversão, elas podem acontecer da seguinte maneira, de 4 tipos diferentes. Nós temos uma mutação acontecendo aqui nesse terceiro códon, onde a adenina foi substituída por citosina, certo? Então nós temos uma mutação pontual do tipo transversão, eu substituí uma purina por uma pirimidina, certo? Esta mutação não alterou a sequência da proteína. É uma mutação gênica, mas que não refletiu na função proteica. Não houve perda de função. O que aconteceu? Tanto o códon AGA como o códon AGC, lembra da redundância, que nós tínhamos, o código genético degenerado, ambos códons codificam arginina. Então essa mutação ela é tipo sinônima. Ela é tipo sinônima. O códon alterado continua especificando o mesmo aminoácido. Agora imaginem que essa mutação tenha acontecido nesse ponto, onde eu tive uma substituição de guanina por adenina. Uma mutação pontual, uma substituição de bases do tipo transição, ambas são bases púricas, guanina e adenina. Só que nesse caso, vejam o que acontece no códon 3. AGA codificava arginina, AAA codifica lisina. Então agora eu tive uma mutação importante, que é uma mutação que está refletindo no produto gênico, na proteína, onde agora eu tenho incorporação de lisina em vez de arginina. Alterou o aminoácido, certo? Esta mutação é chamada de sentido trocado. É sentido trocado. Mas, do ponto de vista bioquímico, lisina e arginina são aminoácidos que têm características químicas similares, certo? Então, o que acontece? Houve uma mutação importante, refletiu no produto gênico, mas ela é chamada mutação de sentido trocado conservativa, certo? Esta mutação refletida no produto gênico, na proteína, talvez não seja efeito de uma perda de função, não seja assim tão drástica, uma vez que o aminoácido conserva características químicas similares. É diferente de uma mutação de sentido trocado chamada não conservativa,
onde eu tenho agora a incorporação no produto gênico de um aminoácido quimicamente diferente. É o exemplo que nós temos aqui, onde a mutação de guanina se dá por timina. E neste caso, o códon ATA codifica isoleucina. Isoleucina, ao contrário de lisina, é um aminoácido quimicamente diferente de arginina. E, portanto, essa mutação de sentido trocado é chamada não conservativa. Ela não conservou características bioquímicas na proteína. Certo? E, finalmente, eu tenho uma mutação observada aqui no códon 2, onde esta adenina foi substituída por timina. Ao ser substituída, ela gerou um códon de parada, um stop códon. Este códon TAG, ele não codifica nenhum aminoácido. Antes, pelo contrário, ele é um códon de parada e, portanto, ele indica o quê? O término da cadeia de RNA, cadeia de transcrição que está sendo transcrita. Ele é traduzido, ele é um término do processo de tradução. Tá? Corrigindo, isso aqui é um códon de parada, ele indica o que? O término do processo de tradução, onde o ribossomo, movendo-se sobre o RNA, vai encontrar também este códon de parada, e este códon de parada no RNA vai então associar aqueles fatores de liberação, vai indicar o quê? Não existe um RNA transportador carregando aminoácido. Então nós temos um término que é precoce da síntese proteica, e nós temos uma proteína truncada. Imaginamos que seja uma proteína maior aqui, mas ela truncou, ela perdeu esses três aminoácidos. Então tem uma mutação chamada sem sentido. Sem sentido. Porque ela alterou o códon que codificava um aminoácido para um códon terminador, indicativo de terminador de cadeia, que interrompe o processo de tradução e síntese proteica. É uma mutação muito grave essa, porque ela vai gerar uma proteína menor, uma proteína truncada e geralmente, realmente, com perda de função importante. Estes são exemplos de mutações do tipo substituição. Existem também dois tipos de mutação, chamado inserção e deleção. No caso, o nome já diz, né? Em conjunto são chamados de indel, inserção e deleção. A inserção de bases é quando uma base é inserida entre as outras. A deleção de base é quando uma base é deletada, é retirada daquela sequência. Veja que isso pode acontecer. Ambos os casos muda a matriz de leitura daquele gene. Quando ocorre a inserção desta guanina entre o códon 1 e o códon 2, o que aconteceu? Ela mudou todo o quadro de leitura dos códons. O códon 2, que era adenina, adenina e guanina, ele passou a ser guanina, adenina, adenina. Certo? Porque a transcrição ela vai continuar lendo os códons em trípletes, lembra? Sem virgular, enfim, ela tem uma continuidade na leitura dos seus códons. O códon 3, que era adenina, guanina, adenina, passou a ser agora guanina, adenina, guanina. Então, todos os códons subsequentes foram alterados, de maneira que a proteína é totalmente alterada. Olha só, mudou o quadro de leitura, eu tenho agora todos os próximos aminoácidos alterados. O mesmo acontece com a retirada de uma base. Se esta adenina do códon 2 aqui, primeiro nucleotídeo do códon 2 foi retirado, sofreu deleção, eu adiantei, eu trouxe para frente todas as demais sequências. Este códon AAG passou a ser AGA. E assim subsequentemente. A mesma coisa, mudou o quadro de leitura da transcrição de todos os códons posteriores, de maneira que eu tenho uma mudança de matriz de leitura e mudança em todos os outros aminoácidos. Então veja, as mutações têm essas características importantes em nível gênico. Certo? Além disso, das células em que elas ocorrem, são somáticas, germinativas, as mutações podem ser classificadas, então, em termos de localização quanto ao tipo celular e localização cromossômica, o tipo de alteração molecular
quando ela é uma substituição, inserção e deleção, e os efeitos fenotípicos que são gerados por ela. Se você tem perda de função, se ela é nula, se ela tem ganho de função, é o que é raro acontecer, se ela é neutra, se ela é visível, se ela envolve características nutricionais ou bioquímicas, comportamentais, regulatórias, se ela é letal, se ela é condicional, ou seja, uma mutação que ela depende da condição ambiental para se manifestar, certo? Ela é condicional e assim por diante. Então, são os efeitos fenotípicos que podem ser observados, aí podem permitir classificar as mutações. Quanto às causas das mutações, as mutações elas podem ser naturais, né? Você pode ter mutações espontâneas, a frequência é baixa, é da ordem de 10 a menos 7, e essas mutações espontâneas não têm agente algum causador, a não ser o próprio ambiente, ou, enfim, alguns erros de replicação, deslizes que ocorrem durante o processo de replicação, na incorporação de nucleotídeos numa fita que está sendo sintetizada, recém-sintetizada. Então, está associada a funções normais da célula, né, ou interagindo com o ambiente. Tá? Você pode ter, por exemplo, diferenças de pH, temperatura. Enfim, é uma taxa de mutação espontânea que pode ser observada. Isso, do ponto de vista, ela tem uma frequência baixa, mas pode ser importante do ponto de vista evolucionário, que ao longo de centenas de anos e muitas gerações, né, algumas dezenas de gerações, elas podem, então, levar aí a aparecimento de sequências importantes para a seleção natural. E que, obviamente, como aconteceu aí, acontece ao longo do processo biológico. Mas as mutações elas podem ser induzidas também. E aí nós vamos ter um agente indutor de mutações, que também pode ser chamado de um agente mutagênico. Esse agente mutagênico ele pode ser tanto físico, químico ou biológico. No tipo de mutagênico físico, nós temos os raios-x, as radiações ionizantes, a própria luz ultravioleta, né, são agentes físicos mutagênicos, induzem mutações. Os químicos, nós temos compostos químicos, substâncias químicas, né, como agentes alquilantes, corantes de acridinas, agentes desaminantes e assim por diante. E os biológicos, nós acabamos de ver, por exemplo, nós temos os transposons, são agentes mutagênicos biológicos importantes, lembra? Os elementos transponíveis se inserem em porções, sofrem cisão e se inserem, ou geram cópias que se reintegram em porções, se integram em novos agentes equivalentes, até mesmo vírus são capazes de causar esse tipo de mutação. Certo? No caso das mutações induzidas, né, do tipo com agentes físicos, essas radiações elas podem ser de dois tipos. Podem ser chamadas radiações ionizantes, porque geram íons, levam a formações de íons. Ou radiações não ionizantes. Né? Elas não vão gerar íons, não vão gerar radicais livres, certo? Exemplos de radiação ionizante, nós temos o raio-x, raio gama, raios cósmico, cobalto, césio, são aqueles elementos radioativos que têm uma maior penetração, uma maior energia, e, portanto, formam esses íons radicais livres que são muito danosos às células, na própria estrutura do DNA. E no exemplo de radiação não ionizante, nós temos a luz ultravioleta, UV. Tá? Ela tem uma menor penetração, menor energia, mas ela é uma fonte importante de mutação, porque ela, inclusive, é usada para matar bactérias, fungos, elas causam mutações deletérias importantes, e elas podem também ser absorvidas pelas bases, gerando os dímeros de timina, por exemplo, de pirimidina, são aí importantes também para os cânceres de pele, apesar da menor penetração e menor energia, mas né, na epiderme, exposta aí ao sol, pode ser aí uma fonte importante de agente mutagênico, certo? Então, se requer um cuidado, uma atenção,
certo? Nós diariamente sofremos mutações nas nossas células, sejam induzidas ou espontâneas, particularmente na epiderme, nossa camada mais externa. Qual a vantagem disso? As células da epiderme se repõem muito rapidamente, né? E elas se descamam, e elas sofrem também um processo de reposição muito rápido, ao contrário de outras células, que as mutações podem ser mais importantes. Tá? Não que não seja no caso de câncer de pele e assim por diante, mas no caso da epiderme, essas células são repostas rapidamente, a gente descama, a gente toma banho, se esfrega e essas células são então substituídas, certo? Um tipo de radiação não ionizante produzida por luz ultravioleta é isso aqui. O efeito sobre o DNA é esse, gerar dímeros de pirimidina. Por quê? No caso de timina, um exemplo, numa mesma fita na cadeia de DNA, a luz ultravioleta é capaz de causar essa deformação. Essas bases que são adjacentes se unem. E isso gera distorções na fita de DNA. Então, veja, elas estavam pareadas com a fita dupla nesse lado, mas ela sofreu aqui uma ligação entre elas, de maneira que vai ocorrer aqui uma distorção, um calombo no DNA, certo? No caso de mutações também induzidas aqui por agentes químicos, nós temos alguns exemplos, eu vou mostrar alguns, só ilustrar, né? Você tem uma complexidade muito grande de agentes, são bases análogas, são substâncias químicas análogas, né? Ou seja, parecidas com aquelas bases que podem ser então incorporados, mal incorporados. Agentes desaminantes, como o nome diz, eles tiram grupos aminas, certo? E agentes intercalantes são aqueles que vão intercalar com o DNA, vão se inserir, vão intercalar no DNA, pode levar à inserção, deleção de bases, deslocar o quadro de leitura, como nós vimos. Agentes alquilantes, que alquilam, ou seja, transferem grupo metil, etil, para alguns sítios, onde você vai ter, então, modificação de bases e assim por diante. Vamos ver algum exemplo aqui, por exemplo, um agente desaminante. Por que desaminante? Ele retira grupos amina, né? Esses grupos NH2 aqui, eles vão ser retirados da base. Nós temos aqui o ácido nitroso e a hidroxilamina, que são agentes que causam desaminação. O que a desaminação de uma citosina causa, por exemplo? Olha só, então nós temos aqui a base nitrogenada do tipo citosina, sofrendo um processo de desaminação, perdendo seu grupo amina, e essa perda faz com que nós temos agora uma uracila. Então veja, nós mudamos aqui, olha só, uma citosina agora para uma uracila, certo? Quem pareia com citosina? Guanina. Quem pareia com uracila? Adenina. Então nós temos aqui uma mutação importante. Outro exemplo aqui de desaminação de uma base análoga chamada 5-metilcitosina. O processo de desaminação da 5-metilcitosina gera timina. E é a mesma coisa, né? Agora, essa base modificada, uma base análoga que foi modificada e desaminada, ela vai ter aqui, em vez de incorporar guanina, timina na fita dupla, durante o processo de pareamento da replicação. Certo? Outros exemplos aqui de mau pareamento, induzidos agora por alquilação, são aquelas modificações, né, por grupo, por exemplo, etil, ou metil. Nós temos aqui alguns agentes como metil, metanosulfonato e o gás mostarda, que causam essas modificações. Aqui nós temos a base nitrogenada guanina, que pela ação de um agente alquilante, ela sofre agora aqui a ligação de um grupo etil, o metila, aqui no oxigênio, na posição 6 da base nitrogenada guanina, certo? Então passa a ser uma O6-etilguanina. Essa base análoga, essa guanina modificada, ela deixa de parear com citosina e pode parear agora com timina. É um mau pareamento que gera uma mutação. A base do tipo selvagem era GC.
E agora ela vai passar a ser AT, adenina timina. Veja que outro exemplo agora usando a timina. Uma timina que sofre ação de um agente alquilante, ela vai se transformar aqui agora, a ligação deste grupo, então, etil aqui no oxigênio na posição 4, o O4-etiltimina, que deixa de parear com adenina e passa a parear com guanina. Então, aqui é o inverso. Antes a gente tinha timina com adenina, vamos ter agora um pareamento do tipo citosina-guanina nas fitas subsequentes. Certo? Os agentes químicos intercalantes, tem como exemplo a proflavina, laranja de acridina, ICR-191. Essas bases, esses agentes, as moléculas intercalantes, se intercalam mesmo entre as bases do DNA, e neste caso elas podem gerar alterações importantes do tipo indel, ou seja, inserções e deleções dessas bases onde esse agente está se intercalando. Então são exemplos aí de agentes químicos, né? Vocês percebem que é uma variedade, uma complexidade de modificações químicas, né, gerando essas bases, então, análogas e que vão levar a mau pareamento nas fitas subsequentes e, portanto, conservar uma mutação importante na sequência do DNA. Aqui um exemplo do que acontece durante o processo de replicação, quando uma base dessa, chamada de uma forma tautomérica, ou seja, o que é uma base tautomérica? O que é um tautômero? É uma forma isomérica da base, tá? É um isômero. Um isômero de uma base nitrogenada. Aqui está usando como exemplo a guanina, uma forma enol de guanina, uma forma tautomérica, um isômero. Vamos então imaginar que esse DNA aqui, ó, parental, normal, nesse ponto onde eu tenho guanina pareada com citosina, vai sofrer um processo de replicação e nós temos uma modificação química aqui importante que gerou um isômero, uma base tautomérica modificada que deixa de parear com citosina, pareia com timina. Um exemplo que nós vimos há pouco tempo atrás. Bom, incorporou o que aqui? Uma mutação no DNA. Uma mutação foi incorporada nessa fita. Aqui não, aqui está normal. Que lembra o parental. Agora aqui não, aqui incorporou uma mutação. Num segundo ciclo de replicação, quando uma nova geração for gerada, o que vai acontecer? As fitas vão se abrir para ocorrer a replicação, uma nova fita vai ser sintetizada, usando as anteriores como molde. Este tipo de fita continua similar ao tipo selvagem, ao DNA parental. Ela não carregou nenhuma mutação. Esta fita aqui, ela pode restabelecer o tipo selvagem, ou seja, ela volta a ser igual ao parental. Mas esta fita, que incorporou uma mutação importante na replicação anterior, nesta nova replicação, ela gera um mutante. Vejam, eu mudei este par guanina-citosina, encontrado em todos esses outros aqui, para adenina-timina. Uma substituição de base que se mantém agora nessa célula. Se for uma linhagem germinativa, ela vai ser transferida para a prole e assim por diante. Aqui no caso ela está sendo transferida. Então veja como que essa mutação, uma vez acontecendo, ela pode se manter e ser transferida ao longo de gerações, gerando então organismos aí modificados, mutantes, que podem estar associados aí desde um ganho de função, uma perda de função, enfim. Uma mutação condicional, uma situação, pode ser nutricional, pode ser bioquímica, e que vai, obviamente, se manifestar de acordo com o grau, com a condição em que ela vai afetar ou não o desempenho desse organismo e o seu fenótipo. Bom, aqui no caso mostrando que houve uma recuperação, e aqui a mutação que se conservou. Bom, as mutações, como nós vimos de todas essas classes e esses tipos de mutações, vão gerar modificações no DNA. Os organismos, eles não têm como substituir todo esse DNA, todo esse cromossomo.
O máximo que pode se acontecer quando essas mutações prevalecem, ocorrem, é um reparo, um mecanismo de reparo, tá, do DNA. Eu peço desculpa aí um pouco, eu não corrigi isso, eu tenho algumas imagens aqui, né, eu tive auxílio de alguns alunos aí anteriormente na produção dos slides, mas enfim. O que acontece? A molécula de DNA ela pode sofrer um reparo, a sequência pode sofrer um reparo, certo? E que vai, então, corrigir essas modificações que foram geradas por diferentes mecanismos. Né? Nós não somos capazes de substituir todo o nosso cromossomo. Né? O que nós podemos fazer é reparar o sítio em que ocorreu uma determinada modificação. Os mecanismos biológicos de reparo, que vão então procurar corrigir esses danos, esses erros no DNA, eles são muito complexos, pessoal. Existem aí diferentes tipos. Eu vou ilustrar superficialmente alguns, esse não é o objetivo da aula, certo? Existem aí inúmeras enzimas de reparo, são enzimas extremamente importantes associadas à manutenção da performance do DNA, do ácido nucleico. Existem mais de 100 proteínas, são várias enzimas, né, que atuam nos diferentes mecanismos biológicos de reparo. Né? Mas, de uma maneira geral, podem ser classificados dessa maneira. Primeiro, uma reversão direta daquele DNA danificado, que é uma forma simples, ou seja, uma reversão. O exemplo é dos dímeros de pirimidina, que são gerados pelo agente mutagênico físico de radiação não ionizante causado por luz ultravioleta. Tá? Esse mecanismo de reversão direta ele é chamado de fotorreativação, logo eu vou mostrar para vocês. Um outro é chamado de reparo por excisão de bases, onde você não tem danos tão volumosos do DNA que podem ser reconhecidos por enzimas de classe de DNA glicosilases. Por que são glicosilases? São enzimas que clivam ligações açúcares. E essas ligações açúcar, elas vão ser aquelas que ligam a base nitrogenada ao açúcar, a pentose. Tá? Por isso que diz excisão de base. Ele vai, em princípio, reconhecer e retirar só a base modificada. Tá? Por isso que ela é chamada reparo por excisão de base, posteriormente liberando a base incorreta. Depois toda a base vai ser substituída. O outro, chamado por reparo de excisão de nucleotídeos, ele está associado quando você tem assim modificações, mutações mais volumosas. Você tem aí uma quantidade maior de mutações que geram até distorções na hélice do DNA, na fita dupla. Tá? E aí eles podem ser de dois tipos, um chamado reparo genômico global e um chamado reparo por excisão de nucleotídeos acoplada à transcrição, que mais à frente eu vou mostrar. Qual a diferença do anterior? Aqui você tem um reparo pela excisão do nucleotídeo inteiro a princípio, reconhecimento e retirada do nucleotídeo. Tá? E o reparo pós-replicação, onde é aquele reparo onde ocorre mau pareamento, né, particularmente em procariotos, você vai ter então essa correção, né? Você vai ter enzimas que vão corrigir aqueles erros que passaram desapercebidos durante a revisão do DNA que ocorre durante o próprio processo de replicação. Para ilustrar, eu vou mostrar a foto reativação, certo? Onde você tem uma enzima chamado fotoliase, que reverte o efeito da radiação ultravioleta. Nós havíamos visto que a radiação ultravioleta gera dímeros de pirimidina. Né? No caso aqui nós temos dois nucleotídeos contendo a base nitrogenada timina, subjacentes, adjacentes aqui, numa cadeia de DNA, e a luz ultravioleta pode gerar, então, essa modificação importante. Formam dímeros, eles deixaram de estar ligados com aquela fita dupla complementar. No caso, a radiação da luz branca ativa a enzima fotoliase e repara essa modificação. Esses dímeros são desfeitos e então você tem aí uma reparação causada pela própria luz branca do Sol, certo?
No caso do reparo por excisão de nucleotídeo, que são aquelas que reparam mutações e danos volumosos na fita de DNA, elas são importantes porque essas mutações elas geram tipo calombos, olha só, pelo mau pareamento ou pela quebra de pontes de hidrogênio entre as fitas complementares. Essas mutações elas são importantes a ponto de parar, até interromper, parar, estacionar o complexo de transcrição. Veja, a RNA polimerase que vai realizar uma transcrição num gene, uma sequência de DNA que tem uma mutação dessa, volumosa, né, extremamente prejudicial, ela sofre aqui uma parada, um mecanismo de parada, certo? Esses fenômenos, eles podem ser reconhecidos por complexos proteicos de reparo de dois tipos. Um deles chamado reparo genômico global, certo? Ou então aquele que está associado à transcrição, que é o reparo por excisão de nucleotídeo acoplado à transcrição. Em ambos os casos, o que acontece? Você tem o reparo aqui dessa base danificada, o reconhecimento, desculpa, dessa base danificada, desse calombo, dessa protuberância, dessa modificação na fita dupla, ou o reconhecimento do complexo de transcrição parada. Nós temos aqui, então, vários fatores proteicos que vão se associar a esta região, reconhecendo essa sequência modificada. Este complexo vai causar a deselicoidização, ou seja, o desenrolamento da fita dupla de DNA. Apesar da modificação ser numa região aqui, uma porção muito maior é substituída, vai ser reparada, porque todo esse complexo vai reconhecer, vai retirar, ou seja, por meio de cortes, de incisões, vai retirar, olha só, nesse caso aqui, ó, 15 a 24 nucleotídeos, né, da lesão, 2 a 8 nucleotídeos da lesão. Você vai ter, então, essa retirada aqui próxima, né, proximal, ó, essa distância, 12 a 15 a 24 nucleotídeos da lesão, 2 a 8, e vai retirar toda essa porção, então, aí contendo aí de 20 a até mais nucleotídeos, e depois você tem, então, a correção, né, por uma polimerase de reparo, que vai colocar agora, vai fazer a síntese de uma fita de DNA corrigida, e aqueles pontos em que sofreram incisão serão, então, corrigidos aí, ligados covalentemente por pontes, por ligações fosfodiésteres, por meio da enzima ligase, né, uma classe de ligase. São várias, né, proteínas associadas ao processo, certo? Mas aqui eu quero chamar a atenção para dois em particular, que é as do tipo CS, que fazem o reconhecimento do complexo de transcrição parada, e XP, que são helicases, são aquelas enzimas que vão desenrolar o DNA, fita dupla, causam a deselicoidização, são as helicases. Eu já falei dela quando falei de replicação. Vou chamar a atenção só para esses dois que eu vou falar daqui a pouco. Bom, o que acontece? Então, veja, nós temos diferentes tipos de mecanismos para corrigir, para reparar as mutações. Mas imagine que os próprios genes que produzem estas enzimas, essas proteínas, que reconhecem os complexos de transcrição parada, que reconhecem esses problemas da forquilha de replicação, que reconhecem esses danos volumosos no DNA, que reconhecem esses calombos gerados pelas mutações, se esses próprios genes, para essas enzimas, essas proteínas que reconhecem e causam ao reparo, sofram mutação. Ou seja, agora eu tenho um mecanismo de reparo do DNA com mutação.
Se esse mecanismo que corrige, que controla, que reconhece e repara, sofreu modificações, eu vou ter agora uma hipermutabilidade do genoma dessas células. E muitas doenças humanas, então, e algumas doenças humanas, desculpem, podem estar associadas exatamente ao mecanismo de reparo do DNA. Ou seja, quando o mecanismo de reparo de DNA que deveria corrigir a mutação não funciona, deixa de existir. Um exemplo importante em humanos são, por exemplo, a xeroderme pigmentosa e a síndrome de Cockayne. Nesses distúrbios, nessas doenças, o que acontece? Você tem mutações nos genes das enzimas de reparo. A xeroderme pigmentosa são aquelas mutações de XP, são aquelas helicases que desenrolam o DNA. E a síndrome de Cockayne são mutações do tipo em gene CS, que são aquelas proteínas que reconhecem os complexos de transcrição parados, como eu mostrei anteriormente para vocês no reparo global por excisão de nucleotídeos. Então veja, se esses genes que geram esses produtos sofreram modificações, nós vamos ter uma hipermutabilidade. E essa mutabilidade ela pode ser, por exemplo, gerada por um agente físico de radiação não ionizante, simples, comum, como a luz ultravioleta. Só que esses indivíduos são extremamente sensíveis, porque essas mutações nessas proteínas chaves do reparo de excisão deixam de reconhecer outras mutações causadas por agentes mais simples, e aí essas manifestações são muito importantes. Por quê? Porque elas se conservam no organismo e elas estão associadas a envelhecimento precoce, a câncer precoce, certo? E elas se tornam, então essas mutações são doenças autossômicas, recessivas, ou seja, elas são transmitidas, né? elas podem ser passadas, inclusive, dependendo da situação, e vão ser, obviamente, extremamente prejudiciais a um organismo, a um indivíduo que não pode, então, se expor realmente ao sol, certo? Por quê? Porque as mutações vão se acumular e os mecanismos de reparo deixam de exercer a sua função. Então, veja, as mutações, elas são um campo, uma área extremamente ampla de estudo, de classificações, de mecanismos de indução, de mecanismos de reparo, e, obviamente, os danos em nível de organismo são extremamente importantes, né? Geralmente com perdas de funções que levam a distúrbios genéticos, os mais variados, como nós vimos, que podem ser observados fenotipicamente ou não, podem ser nutricionais, podem acontecer em animais, em plantas, em micro-organismos, e que, obviamente, vão afetar o desenvolvimento desses indivíduos e podem levar até mesmo à sua morte, certo? Então, assim, nós encerramos esta aula 7 e esses aspectos relacionados aos mecanismos naturais de mutação que envolveram desde os transposons até esses diferentes agentes mutagênicos, sejam eles físicos ou químicos.